Nós vamos ouvir a devocional dessa manhã, nosso irmão presbítero João Paulo. Nesse momento, vamos receber a porção da palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos. Eu convido a você abrir sua Bíblia, conforme registra o texto de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, no capítulo 12, nós leremos apenas o verso 8. Você deve se lembrar da última ocasião em que estivemos fazendo a devocional por aqui, e eu falava a respeito da vida de Abrão, em que Deus fez um chamado para a vida dele. Deus fez um chamado a ele. E Abraão, você conhece, você sabe, alcançou o favor de ser reconhecido como amigo de Deus, assim registra Isaías, 41:8, a gente leu na ocasião. Vimos também que em Gênesis 12, no verso 7, recebendo esse chamado do Senhor, Abraão edifica ali um altar em adoração a Deus, e assim foi uma progressão na vida dele, E hoje a ideia é que nós vejamos o segundo altar edificado por Abrão, e que se encontra no capítulo 12 de Gênesis, no verso 8. Mas antes de passarmos à leitura, eu vou convidar nosso irmão diácono Rogério, que nos eleve a Deus em oração, pedindo a Deus sabedoria e que ele fale conosco nesse momento. Grato, Senhor, por estarmos aqui na sua casa. Sim. Podemos receber a porção da sua palavra. Sim. Abençoa o irmão, abençoa o presbítero João Paulo, que irá trazer essa palavra para nós. Sim, que o Senhor oriente o seu coração para que traga uma mensagem de conhecimento da sua palavra e prática para nossas vidas. Sim, meu Deus. Esteja abençoando essa igreja, Senhor, aqueles que ainda estão em férias. Proteja-os cuidando deles ali nas suas viagens, Senhor, e cuida também da nossa igreja, que aqueles que possam estar participando, Senhor, tanto da escola dominical como do culto à noite, Senhor. Sim. Nós somos gratos por isso, porque o Senhor sempre tem nos abençoado. Sim, meu Deus. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Se você pudesse, coloque de pé. Vamos fazer a leitura desse verso em uníssono. Verso 8 do capítulo 12 de Gênesis. Começando a leitura, diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Abrão, como já falamos, alcançou o favor de ser reconhecido como um amigo de Deus. E a gente via nessa progressão que, correspondendo ao chamado do Senhor, Abrão ia edificando altares em adoração ao nome do Senhor. E o verso 7, anterior ao que lemos agora, a gente viu da última vez um altar ali edificado. Diz o seguinte: ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, em progressão a esse chamado do Senhor para a vida dele, Abrão ali então edifica um altar em adoração a Deus. Agora, nesse momento, nesse segundo altar, Abrão continua aqui, correspondendo ao chamado do Senhor. E aqui a gente tem a informação de que ele, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Então ele estava de costas para a cidade de Ai e de frente para
para a cidade de Betel. Ele estava deixando ali a região de Ai e indo para a região de Betel. E a palavra Ai, em hebraico, ela traz a ideia de um montão de ruínas. E a palavra Betel também, ela traz o significado de casa de Deus. Então, mais ou menos o que estava acontecendo na vida de Abraão naquele momento. Ele estava de costas para um monte de ruínas e indo para a casa de Deus, correspondendo ao chamado de Deus. Era exatamente o que estava acontecendo com ele naquele momento, deixando para trás um montão de ruínas, seu passado, de vida antes do chamado de Deus, e indo em direção à casa de Deus. E, meu irmão, minha irmã, é algo que acontece com você e comigo, que aconteceu com você e comigo quando o Senhor nos alcançou. Nós deixamos, então, para trás uma vida que simboliza, assim, um montão de ruínas. E nós, então, vamos de frente, vamos correspondendo ao chamado de Deus, indo à casa do Senhor, buscando conhecer o Senhor e o adorá-lo como Ele nos revela. E quando a gente fala um montão de ruínas, a gente já fala em algo que já existiu, mas que não existe mais. Tem muita gente ainda dentro da casa do Senhor apegado a esses montão de ruínas, algo que aconteceu antes do seu chamado, antes do chamado do Senhor para a vida dessa pessoa, e a pessoa continua ainda apegada a esse monte de ruínas. Isso precisa ser deixado para trás. Eu tenho casos na família, por exemplo, em que o pai da pessoa já morreu faz alguns anos e a pessoa ainda vive o luto dessa pessoa que se foi. E eu não estou aqui dizendo que não é que a pessoa seja fraca ou algo do tipo, mas o luto de uma semana, de 2 semanas, ou até de um mês, é compreensível. Agora de 3, 4 anos, não é algo que é condizente com a vida do cristão. E eu estou usando só como exemplo, tá? E tem coisas que aconteceram na sua vida e na minha vida e que hoje já não existe mais. Talvez tenha sido coisas, e certamente foram coisas importantes para você naquele momento, talvez tenham inclusive marcado sua história, mas que hoje já não existe mais, E isso precisa ser deixado para trás. Nós não podemos ficar apegados às ruínas de uma vida sem Cristo, anterior a Cristo. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Abraão deixou ali a região de Ai e foi para Betel, ele foi para a casa do Senhor. E não é só deixar as ruínas no passado, você precisa caminhar. Abraão não ficou inerte a esse chamado. Abraão correspondeu a esse chamado indo para a casa do Senhor, buscando ao Senhor. Na casa de Deus é onde você vai encontrar novidade de vida, é onde você vai encontrar restauração, é onde você vai encontrar Deus te orientando, te fazendo um crente melhor. E por isso nós não devemos, aqui já falando a título de aplicação, nós não devemos ficar parados na nossa caminhada com o Senhor. Nós devemos buscar a Deus aonde Ele se encontra, na casa dEle, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com a palavra, buscando o conhecimento de Deus na palavra, em oração. E é isso que Abraão fez aqui nesse momento. Ele, correspondendo ao chamado de Deus, ele deixa para trás então toda a sua vida, todo aquele montão de ruínas, e parte então para a casa de Deus. E ali Deus progressivamente vai se revelando à vida dele, vai trazendo para ele novidade de vida, novas expectativas, novos planos para a vida dele, e ele então vai sendo edificado, vai sendo trabalhado pelo Senhor no lugar onde o Senhor gostaria que ele estivesse.
essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com os irmãos aqui no dia de hoje. Eu quero, para encerrar, fazer uma oração, pedindo que Deus trabalhe nas nossas vidas nesse sentido e que o Senhor possa ser engrandecido através das nossas vidas. Santo Deus e Pai, eu quero aqui, ó Deus, te agradecer pela porção da Tua palavra aqui lida, também explicada, ó Pai, mas que nada vai adiantar se o Senhor não aplicar dentro dos nossos corações. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos conceda sabedoria, discernimento, entendimento, força, ó Deus, coragem, tudo o que for necessário, ó Pai, para que abandonemos, ó Deus, toda uma vida que antes não te agradava, ó Pai, mas que o Senhor nos direcione, nos capacite a uma vida, ó Deus, que edifica, que engrandeça, ó Pai, teu santo, bendito e poderoso nome. Te peço, ó Deus, a tua bênção, a tua orientação. Logo mais também, ó Pai, no estudo da tua palavra, aqui hoje, no dia do Senhor, para a honra e glória do Senhor, ó Pai, que o Senhor conceda sabedoria aos professores no falar, entendimento, ó Pai, aos alunos no ouvir, e muita força, ó Pai, em podermos praticar aquilo que o Senhor nos fala, nos instrui, nos educa, através da Tua palavra. Cumpre em nós, ó Deus, o Teu querer, a Tua vida, ó Pai, em nós, que estejamos, ó Deus, arraigados no Senhor, totalmente, ó Deus, aos Teus pés, para podermos ser trabalhados pelo Senhor, um coração humilde diante de Ti. Assim, ó Deus, eu te peço, também te agradeço pela rica oportunidade de estar aqui na Tua casa nesse momento. No nome santo de Jesus é que eu oro, Pai. Amém.